trazer resenha de base pra vocês. Sim, a resenha de hoje é da base Ultimate Finish da Vult. Uma das minhas bases favoritinhas do momento, já posso adiantar pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem da resenha, a primeira resenha aqui do canal, tá? Então não se apeguem a detalhes, tentei fazer da melhor forma possível. E eu espero muito que vocês gostem, eu sei que é sempre bom a gente ouvir de alguém que a gente confia e que, né, a gente tem proximidade também, falar sobre o produto que a gente gosta. Pelo menos eu sempre pesquiso muito antes de investir o meu dinheiro em qualquer produto. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. E se você quiser saber o que é que eu penso sobre essa base, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Então, meus amores, hoje eu vim de cara limpa pra fazer a resenha de uma base que eu tenho usado e amado muito. Eu acho que é super legal isso de poder contar pra vocês como a base ela tem se dado na minha pele, na região que eu moro, que eu sei que são coisas que mudam dependendo da resenha que a gente vê da pessoa que tá fazendo a resenha. Então, achei importante trazer minha opinião pra vocês, porque eu sei que muitas querem ter uma base que tenha boa qualidade, que não seja muito cara, né? Todo mundo gosta de produtos que são bons e baratos. E eu sei que muitas vezes as blogueiras por aí saem fazendo maquiagens com bases caríssimas e são bases que não são de fácil acesso para a maioria de vocês, de nós. E o canal é totalmente voltado, acho que vocês percebem isso, o canal é totalmente voltado para mostrar a vocês produtos que têm boa qualidade e que são de fácil acesso também. Então eu trouxe essa base como a primeira resenha do nosso canal, é a Ultimate Finish da Vult, a base de longa duração, alta cobertura, ela promete várias coisas. E eu vou trazer agora a aplicação dela e vou falar um pouquinho sobre ela para vocês, tá? A base, ela promete auxiliar no disfarce das imperfeições da pele, proporcionar um acabamento uniforme e natural com um efeito mate de longa duração. E ao decorrer do vídeo eu vou falando a vocês o que ela cumpre realmente de tudo isso que ela fala, tá? Eu vou aplicar, ó, na minha mão primeiro, aplicar não, né? Eu vou botar na minha mão uma quantidade legal assim, ó, essa quantidade aqui. E eu vou aplicar com o pincel. Esse que eu tô usando é o Kabuki da Macrylan. Eu vou aplicar primeiro de um lado, eu tô com a olheira super roxa porque eu não dormi quase nada. E eu dormi também com um restinho de maquiagem, então já viu, né? E eu vou aplicar ela só de um lado pra vocês terem mais ou menos uma noção de como ela realmente se comporta, da cobertura dela, que vai ficar super visível pra vocês quando eu fizer um lado do meu rosto e o outro não, tá? Passo em cima dos olhos também. E aí vocês podem ver a diferença nítida entre um lado do meu rosto e o outro lado do meu rosto. Ela, assim que eu aplico, fica bem clara, assim, um pouquinho mais clara do que a minha pele. E depois ela oxida, mas não é muito, tá? É bem pouquinho e se iguala normal, tô na minha pele, adere melhor a pele, né? A aplicação dela é super fácil porque ela seca rapidinho, mas não rápido ao ponto da gente não conseguir espalhar ela com facilidade, sabe? Tem base que seca tão rápido que a gente não consegue espalhar ela pelo rosto inteiro e acaba ficando um pouco manchada. Ela não, ela seca rápido, mas o tempo que ela leva pra secar permite que você espalhe ela normal pela pele. Assim que você termina de espalhar, ela já vai secando normalmente. A cobertura eu acho que é nítido pra vocês daí ver o quanto a minha olheira, que é uma parte do meu rosto que é super escura, tanto na parte inferior quanto na parte superior também, na minha pálpebra, é bem escura essa região do meu rosto e ele ameniza bastante. Tipo, não fica 100%, obviamente, precisa de corretivo ainda, mas por ser uma base, a cobertura dela é muito, muito, muito eficaz em relação a isso. Algumas manchinhas também ela cobre, ela deixa bem uniforme. Minha olheira ela não tá ajudando hoje porque ela tá bem forte, mas é bom porque aí vocês conseguem visualizar melhor. Tem muita luz aqui, então provavelmente na câmera vai estar mais coberto ainda do que tá aqui pessoalmente. Mas a olheira tá tipo assim, 60% coberta, mais ou menos. E isso eu acho que pra base, com apenas uma camada, é um resultado maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ela é uma base que dá pra você fazer mais de uma camada, então dá pra fazer com que ela fique com uma cobertura ainda mais alta se você colocar 2 camadas da base, por exemplo. Então nessa região da olheira mesmo, eu poderia colocar mais uma camada de base e só assim eu já conseguiria amenizar bastante da minha olheira. Eu vou fazer o outro lado agora.
e volto pra falar com vocês. E fica assim a cobertura delas, que vocês conseguem visualizar bem. Eu tô com a espinha aqui, ó. Mas ela cobriu também, assim, não totalmente, mas cobriu. E a quantidade que eu coloquei na minha mão foi a suficiente pra passar no meu rosto inteiro. Só que ela não é uma base tão econômica assim, então eu usei uma quantidade razoável pra poder passar no meu rosto inteiro. O que não é pra mim um ponto negativo, porque ela tem um preço bastante acessível, então fica equilibrado, sabe? E eu digo isso porque eu tenho algumas bases que elas cobrem o meu rosto inteiro com quantidade um pouquinho menor do que ela. Mas não é uma diferença absurda de tipo, nossa, eu não vou comprar essa base porque ela não é econômica, eu vou gastar. Não, ela precisa de um pouquinho mais de base mesmo, mas é super tranquilo e o preço dela é muito acessível também, o que ajuda na hora da gente escolher ela como base, né? Como vocês viram na minha mão, a textura dela não é totalmente líquida, é tipo... é líquida na verdade, mas é um líquido mais grossinho, então quase um mousse, vamos supor. Então é mais grossinho o líquido, ele não escorre com facilidade, o que é uma característica de bases que não são leves, de cobertura leve. Quanto mais alta a cobertura da base, mais pastosa ela vai ser. De fato, ela tem uma aparência não tão luminosa, mas não é mate como a efeito mate mesmo, como a base efeito mate da Vult, que é a que antecedeu ela. Então, ela é mate, mas ela não tem aquela aparência super seca na pele. Ela tem uma leve luminosidade, tipo, bem leve mesmo, mas que, na minha opinião, deixa a maquiagem ainda mais bonita, porque a pele fica mais viçosa, mais natural, como se fosse mais saudável. A sensação que eu tenho com ela na minha pele é de que eu não estou usando base. E isso, pra mim, é um dos pontos mais positivos das duas bases da Vult, tanto dessa quanto da outra também, efeito mate, que eu tenho. Eu não sinto que eu tô maquiada, isso pra mim é um ponto super positivo, porque eu odeio sentir que eu tô com a base na pele, sabe? Aquela base que você sente que tá maquiada. Acho super desconfortável, então ela tem esse ponto positivo do conforto, que é na pele, então você não sente que você tá maquiada, embora ela seja uma base que tem uma cobertura maior. Então é uma base que fica bem mais bonita pra usar à noite, na minha opinião, do que pra usar durante o dia, embora eu use durante o dia também sem problemas, assim. Se você gosta de ter uma cobertura maior, você com certeza vai gostar dessa base pra usar em qualquer horário. Só que eu sou do tipo de pessoa que gosta da cobertura da pele bem fininha, tipo, principalmente durante o dia. Então, no meu caso, um BB Cream já resolve, mas essa base é muito boa, gente, muito boa mesmo. Acredito que vocês que precisam de cobertura, que querem cobertura, vão amar essa base. Então, você que gosta de bases assim, mais pesadas, vai com certeza amar essa base, sem sombra de dúvidas. Em relação à transferência, então, ela já tá bem sequinha na minha pele, como eu disse a vocês, ela seca rapidinho. E eu vou fazer o teste... do celular pra vocês, porque eu acho que é uma das coisas que mais acontece no nosso dia a dia, né? Que é botar o celular no rosto, quando tirar, ele tá todo carimbado de base. Então eu vou fazer o teste pra vocês, tá? Vou colocar o celular assim no meu rosto e vou tirar pra vocês verem, ó. Não transfere praticamente nada da base. Então ela transfere bem pouco, assim, não me incomoda essa quantidade que ela transfere. Então bem pouquinho mesmo. Ela fica muito sequinha na pele, ela transfere bem pouco, que é outro ponto super positivo dela, né? Em relação à durabilidade, na minha pele, que é uma pele mista, e eu moro no Nordeste, então tem esses fatores, né, que não ajudam muito quando a questão é durabilidade. Qualquer base que a gente use aqui no Nordeste, geralmente não vai ter a durabilidade tão alta como o pessoal do Sul, ou Sudeste, enfim, que vivem em lugares mais frios e com certeza lá a base tem a durabilidade muito maior. No caso, eu consigo, tipo, sair de boas com essa base de dia e passar, tipo, o dia inteiro com ela. Quando eu chego em casa, geralmente, ela tem saído da minha boca, ao redor da minha boca, porque geralmente quando eu saio e passo o dia inteiro fora, eu como, né? E vou passando guardanapo e tal, então vai saindo dessa região mesmo normalmente. Sai um pouco do meu nariz também,
mas nada tipo super alarmante, assim, é normal pra mim, porque eu tenho essa região do meu rosto super oleosa e eu uso óculos sempre. Então meu óculos não tem aquelas duas borrachinhas aqui, ele é bem longo assim, pega grande parte do meu nariz, aí fica em atrito com a pele e acaba estimulando a oleosidade. Então, é super normal também eu ficar sem base no nariz. Mas em relação ao resto do meu rosto, ainda fica com base, tipo uma quantidade super relevante de base, mesmo no final do dia. Então, cerca de 10, 8 horas eu passo usando ela. E ela não continua perfeita, logicamente, mas continua intacta, assim. Continua super boa, super legal na pele. Pra ela durar assim como ela tá no meu rosto, eu acho que cerca de 3 a 5 horas ela consegue durar assim, do jeito que eu coloco ela, sabe? Sem suar, sem ficar oleosa, sem sair também. Então, a durabilidade dela pra mim é perfeita, assim. Não tenho muito o que falar, não. Acho que tem uma durabilidade ótima, principalmente se a gente for olhar o custo-benefício dela, né? Ela é uma base super barata em relação a outras bases que a gente tem no mercado e que tem uma durabilidade muito boa. Como a minha pele é mista, geralmente fica um pouquinho oleoso, sim, nessa região, na região das olheiras, assim, no nariz, que são as regiões que eu mais fico oleosa mesmo, que eu mais produzo oleosidade. Só que nessa região a gente sempre coloca mais produto também, né? Geralmente vem corretivo, vem pó, enfim. Então também não fica totalmente seco até o final do dia, então nessa região ela fica um pouquinho oleosa, mas não é nada super alarmante também, então não precisa se preocupar. Acredito que não sei pessoas que têm a pele completamente oleosa como vai lidar com ela, mas como ela tem esse acabamento mate, sequinho, acredito que vai servir pra vocês também. E é isso, agora deixa eu terminar de fazer a minha pele pra finalizar o vídeo com vocês. Então, meus amores, vim finalizar o vídeo com vocês. Então, terminei de preparar a pele pra ser um batom, já dá uma renovada, né, gente? Porque só a base deixa a gente com cara de fantasma. Mas enfim, como eu disse a vocês, é uma base que super vale a pena o investimento, assim, na minha opinião. Uma base que tem uma das coberturas mais altas das bases mais acessíveis que eu conheço. Do que até mesmo da Mary Kay, na minha opinião, que eu sei que é uma que vocês amam e apostam muito nela. Eu também amo a base da Mary Kay, mas a cobertura dessa base da Vult, na minha opinião, é maior do que a da Mary Kay. Então vale muito a pena o investimento. Eu paguei R$41, eu acho, 42, 43, assim, algo nessa faixa aí. E valeu super a pena, então tô amando. É uma base que fotografa muito bem, fica com aparência super bonita a pele quando a gente fotografa com ela. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de ter gostei pra mim. Comenta aqui embaixo o que tu achou da base, se tu já testou a base, como ela se dá na tua pele, se tu é de outro estado, se é mais frio aí onde você mora. Me fala aqui embaixo também como ela se comporta, se ela dura mais na tua pele. Se tem pele oleosa também, vai comentando aqui embaixo que eu quero saber tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê o seu gostei pra mim se você gostou e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, meu amor. Um beijo. Deus abençoe muito você e até o próximo vídeo. Tchau!